Olá, boa noite, meus queridos, minhas queridas, meus seguidores. Estou aqui mais uma vez. Andei sumida há alguns dias, estava meio resolvendo algumas coisas, estudando bastante meus assuntos lá da minha EBD, lá da minha igreja, né? Já vai começar um novo ciclo, né? Já tô aqui com minha nova revista, né? Lições Bíblicas. O tema agora é Aviva a Tua Obra. Lá é a nossa revista desse semestre. E o nosso primeiro assunto, né? É sobre o avivamento espiritual, né? Que nós estamos precisando viver um avivamento espiritual. A nossa igreja está precisando, nós estamos precisando ter esse avivamento. Precisamos buscar mais pessoas para que venham se alegrar com a gente. E essa semana eu fiquei em casa, né? E passei a semana toda estudando sobre o primeiro assunto, né, da revista, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo do 12 ao 15, e Ageu, capítulo 2, que vai do 5 ao 9. Só que, na verdade, na minha Bíblia, o texto de Ageu, eu foquei mais no texto de Ageu. Porque eu achei assim uma história interessante e eu fui atrás, estudei, pesquisei sobre o profeta Ageu e foi assim um assunto que me chamou bastante atenção, a história de Ageu, né? Aqui na Bíblia fala sobre o profeta, né, que eu li bastante, Ageu. Primeiro assim, eu fiz um resumo, né, sobre a vida do profeta Ageu. Quem foi o profeta Ageu? O nome Ageu, ele significa festival ou festivas. É uma palavra hebraica usada para representar ocasiões, festas ou alegre. Ele nasceu numa época festiva, na época das festas judaicas. Não se sabe muito assim sobre a genealogia dele, né? Sobre pai, mãe. A Bíblia não fala muito, não fala sobre a genealogia dele. E ele foi um dos profetas que profetizou acerca da construção do templo. Ageu foi o décimo profeta que dos 12 profetas menores, né? O ministério dele durou apenas 4 meses, porém foi muito importante. Aqui é minha pesquinha, né, que eu tô lendo, né, que eu fiz assim um estudo, pesquisei bastante sobre a vida do profeta Ageu, o que ele fez, que não teve muito o que falar sobre a vida dele, né, mas que ele foi um profeta muito importante, porque Deus usou ele para a construção do 2º templo de Israel, né? Então, o ministério dele só durou 4 meses, né? Mas foi de uma grande importância,
muito importante mesmo. Em 366 a.C., lançaram os alicerces para a reconstrução do templo destruído pelo exército babilônico, né, de Nabucodonosor, né? Ageu entra nesse cenário profetizando sobre a glória da segunda casa de Deus. E aí, eu fui muito mais além, né? Fui além, né? Porque eu sou meio curiosa mesmo, né? Gosto de ir atrás. Comprei esse caderninho para fazer minhas pesquinhas, né? E aí o tema sobre o avivamento das igrejas agora, vamos falar sobre o avivamento, nós seres humanos, que é o avivamento espiritual. Que Deus, ele diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí tem outra parte da revista que diz assim: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Aí eu pesquisei assim, o que é o avivamento? O avivamento é a necessidade da Igreja de Cristo ao longo de sua história, né? Aqui na minha revista, ela diz assim, que o avivamento é uma intervenção de Deus. Mas como eu fui assim, mais além, fui buscar mais além, então eu encontrei essa resposta aqui, que é a necessidade da Igreja de Cristo ao longo de sua história. A igreja, ela está passando por uma letargia, né? E aí, o avivamento espiritual, ele é uma intervenção de Deus, como eu já falei, né? Tô repetindo. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Ou seja, quando o Espírito Santo ele vem, é quando há necessidade de pessoas, um grupo de pessoas, ele encontra espaço, né? Ou uma pessoa, ou uma nação, ou uma cidade se coloca de joelho e realmente se arrepende dos seus pecados. Ora, busca a Deus, pede a intervenção de Deus, né? Ora e jejua, né? E pede a intervenção de Deus para que Deus venha intervir entre qualquer assunto de dificuldade que você esteja passando. A pré-condição para o avivamento, a Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser a pré-condição para o avivamento, que é exatamente o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, que é uma condição, uma situação de crise espiritual que nós estamos vivendo. Nós estamos em crise espiritual. Muitas pessoas estão precisando do avivamento. Nós estamos precisando de um avivamento. De uma crise, nós estamos numa crise espiritual e em uma crise moral. Porque o mundo está aí. O mundo está apresentando várias coisas que são desnecessárias para a vida da gente. Nós estamos tipo que lentos. Nós seres humanos, nós cristãos, estamos
vivendo uma letargia. E eu fui pesquisar também o que é uma letargia. A letargia é o estado de profunda e prolongada inconsciência, semelhante ao sono profundo do qual a pessoa pode ser despertada, mas do qual retorna logo a seguir. Ou pode ser a incapacidade de reagir, de expressar emoções, é uma pessoa apática, inércia ou desinteressada. Ou seja, muitas pessoas estão perdendo o interesse pela obra de Deus, pela busca do Espírito Santo, pela busca pelo Senhor Jesus. Se desesperam logo. E aí, mais aqui na minha revista, ela fala mais assim: diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos: o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e ao próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Aí Deus diz o que eu falei lá no começo: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a terra. Aí diz mais assim: a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. Ou seja, nós temos que nos humilhar, nos rasgar diante de Deus, para que esse avivamento venha a acontecer, para que o Espírito Santo venha trabalhar nas nossas vidas, para que Deus venha agir na nossa vida, para que Ele venha entrar com providência nas nossas vidas. Nós temos que nos humilhar, sabe? Deixar a arrogância, a prepotência, tirar essa capa que está nos vestindo e nos entregar para Deus e dizer: Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Colocar a sua cara no pó mesmo, no chão, na terra, se humilhar mesmo e buscar a face de Deus, para que Deus venha a agir na nossa vida, né? E aí, além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta de suas súplicas. E aí, eu amei essa revista. Amei essa revista desde a hora que meu marido já tinha baixado ela no celular e eu já tinha visto ela toda, né? Aí fala mais assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ele não ouve. Se existir algum tipo de iniquidade no seu coração, no nosso coração, Deus, Ele não adianta, porque Ele não vai nos atender, né? Aí diz assim: por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico destruíra. Deus levanta homens para realizar a obra. Aí, eu aqui na minha humilde pesquisa que eu fiz vários pesquinhas, né? Pesquisas, né? Aí, assim, a revista Ensinadora Cristão, ela fala assim: o avivamento espiritual é mais que um movimento ocasional, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Como eu já tinha falado, avivamento é uma intervenção de Deus, né?
só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de pessoas, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação, como eu já tinha falado. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser uma pré-condição para o avivamento. Aí, aqui também fala que nós estamos inércios. E eu fui pesquisar o que significava inércios. Inércio, ele tem dois significados. Ele tem um significado físico, que diz assim: o físico é a resistência que a matéria oferece à aceleração. A química, né, é a propriedade que possui uma substância de não reagir em contato com outra. Ou seja, a química, ela não deixa, né, a propriedade ou substância entrar em contato com outra. Aí o profeta Ageu, sobre o profeta Ageu. O propósito principal do povo era a construção de suas casas e não se importaram muito com a construção do templo de Deus. O ministério de Ageu foi curto, mais ou menos 1 ano. Viveu um pouco antes de Abacuque, 503 anos antes de Cristo, né? Aí ele fala assim: o povo volta empolgado para a construção do templo, mas começaram a construir e se preocuparam mais com a construção de suas casas. Ou seja, o povo foi liberto da Babilônia, né? Eles foram escravos, cativos para a Babilônia, o povo de Israel. Aí Deus vai, liberta esse povo lá da Babilônia, traz eles de volta para Israel. E aí, quando o povo volta para Israel, ao invés de primeiro, porque Deus libertou eles com o propósito de eles construírem o primeiro templo, né? E aí, quando o povo chega em Israel, ao invés de se preocupar com a construção do templo, eles começam a se preocupar em construir suas casas, primeiro suas casas. Ou seja, não colocaram Deus em primeiro lugar, né? Porque eles começaram a se preocupar com a agricultura, porque não tinha agricultura, né? Porque Israel tinha ficado devastado devido ao exército babilônico, né, que destruiu tudo, passou lá, destruiu tudo, matou o rei da época, levou o povo cativo, preso, né? E aí o povo, ao invés de voltar e se preocupar em construir o templo, foram se preocupar com casas, com as plantações, com água. Então, foi isso que, assim, primeiro deixou Deus chateado, né? Aí Deus fala: não é chegado ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. O povo ficou escravizado por 70 anos. Olha, imagina, escravo 70 anos na Babilônia. Mas eles não aprenderam. Mesmo sendo escravos, trabalhando escravos na Babilônia, mas eles não aprenderam. Eles não tiveram assim o pensamento, a consciência de colocar Deus em primeiro lugar. Deus tirou eles de lá. A mão forte de Deus foi lá, resgatou eles, trouxe eles de volta para Israel. Mas o povo de jeito não aprendeu de jeito nenhum.
E aí, preocupados em suas vidas particulares, e Deus havia acabado de libertar o povo, e o povo havia esquecido de tudo que Deus havia feito por eles, né? Eles estavam preocupados com suas vidas particulares, não queriam saber de outra coisa, e aí não queriam saber das coisas de Deus, nem nada, e tinham esquecido o que Deus fez por eles, simplesmente esqueceram, né? Já estavam livres mesmo, né? Nós devemos considerar o passado para ver a mão de Deus na vida da gente, ver como Deus agiu de forma generosa, se plantou muito e colheu pouco. Devemos considerar o que Deus fez na nossa vida e que devemos prosseguir para o presente. Devemos seguir para o presente. Devemos edificar esse templo de forma que Deus seja glorificado. Porque as coisas não dão certo, porque devemos priorizar o reino de Deus e depois as outras coisas. Ver o que é prioridade. É uma relação com Deus e uma vida de fé. A nossa prioridade tem que ser uma relação com Deus e uma vida de fé. Isso é que tem que ser nossa prioridade. E esquecer, porque o resto vem a partir do momento. E Deus disse que ia guardar as bênçãos dele até o povo realmente se voltar para ele. E realmente foi o que Deus fez. Guardou as bênçãos dele. Sabe, às vezes a gente fica pensando, a gente ora por alguma coisa e essa coisa ela não acontece naquele momento. Ali, papuf, né? Porque nós seres humanos, nós somos apressados. E nós queremos as coisas rápidas. Mas a gente esquece que Deus, Ele só faz tudo no momento exato. Às vezes nós queremos adiantar o momento, a hora, o instante, as coisas, mas Deus, Ele acaba guardando, né, o que Ele tem para nos dar, exatamente porque nós o privamos dele liberar as bênçãos sobre a nossa vida, sabe? Às vezes fazemos coisas que desagradam a Ele, coisas que não era pra gente fazer e que a gente faz. E a palavra do Senhor nos alerta. A melhor coisa é Deus dizer: eu sou com você. Olha que maravilha. A melhor coisa que tem é Deus dizer: eu sou com você. Não existe nada mais glorioso. Não tenha medo. A melhor coisa é ter um Deus que é com a gente. Não devemos temer de forma alguma, porque Deus, Ele é e será para sempre conosco, sabe? E às vezes a gente fica meio chateado, como eu já falei outras vezes aqui, fica chateado porque as coisas não acontecem do jeito da gente. Mas Deus sabe de todas as coisas, de todos os momentos, de tudo aquilo que devemos receber da parte dele, se realmente nós estamos preparados para receber o que Deus tem para nós. Porque se nós não estivermos preparados, nem adianta. E nem eu sou assim, nem eu quero. Porque se eu não estiver preparada para receber as bênçãos de Deus, eu não quero.
que aquilo ali para mim não vai ter muita serventia nem durabilidade. Aí diz mais assim: quando Deus viu que cada um do povo está disposto a trabalhar para o Senhor, ali Deus se manifestou em cada um. Quando Deus percebeu, viu no coração de cada um, que cada um estava disposto a trabalhar em favor da sua obra, aí sim, aí Deus começou a agir na vida de cada um. De cada um, ele começou para a construção do templo começou e foi até o fim, né? Teve paralisou porque as pessoas no início queriam primeiro só construir suas casas, trabalhar na lavoura, ver a água, né, lá para eles. E aí depois Deus chamou Ageu, né, o profeta Ageu, falou através dele que já era a hora, né? E aqui é assim, é um pensamento meu que na hora que eu estava escrevendo, eu senti assim, que diz assim: o nível de espiritualidade de um determinado lugar depende de como estão as pessoas desse lugar. Então, o que vai definir a espiritualidade de um lugar é como aquelas pessoas estão. Porque se meu nível de espiritualidade estiver lá em cima, o lugar vai estar lá em cima também. Se meu nível de espiritualidade estiver lá embaixo, o lugar também vai estar lá embaixo. Ou vice-versa. Se o lugar que eu frequento, o nível de espiritualidade estiver lá em cima, o meu nível de espiritualidade vai estar lá em cima. Se o lugar que eu frequento, o nível de espiritualidade estiver lá embaixo, o meu nível de espiritualidade vai estar lá embaixo. Mas cabe a cada um de nós orarmos, buscarmos a presença de Deus, buscar a intervenção de Deus para que Deus venha a agir nas nossas vidas, assim como Ele agiu na vida desse povo. E diz mais assim, lá no versículo 4 de Ageu, capítulo 1, versículo 4. E para vós, tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeai muito, colhei pouco. Comei, mas não fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Eu até copiei isso aqui, que é no capítulo, no versículo 6, é o versículo 6 da Bíblia. Eu fiz até um pequeno resumo, né? Semeai muito e colheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Ou seja, o que eu pensei assim, que me veio, que as pessoas estavam preocupadas em suas vidas particulares, né? E Deus havia acabado de libertar o povo e o povo havia esquecido de tudo que Deus havia feito por eles. Tudo, porque nós já temos essa natureza de ingratidão. Nós somos ingratos por natureza. Aí no capítulo 7 diz assim:
Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aí eu fiz um resumozinho desse texto, né? Nós devemos considerar o passado para ver a mão de Deus na vida da gente, ver como Deus agiu de forma gloriosa, se plantou muito e colher pouco. Devemos considerar o que Deus fez na nossa vida e que devemos prosseguir para o presente. Devemos considerar o passado para ver a mão de Deus na vida da gente. Devemos fazer uma reflexão das nossas vidas todos os dias para vermos que Deus já fez muito nas nossas vidas. Nós temos que ter gratidão por Deus, ser gratos a Deus e ver que Deus já mostrou a sua glória, não só na minha vida, mas acredito que na vida de muitas pessoas. Ele já mostrou a sua glória na vida de cada um, seja por meio de uma cura, por meio de não sei, qualquer coisa, mas Deus já se manifestou na vida de alguém. Aí o capítulo 8, ele diz assim: subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. No meu entendimento, é assim: devemos edificar esse templo de forma que Deus seja glorificado. Devemos erguer esse templo, edificar esse templo, cuidar mais das coisas de Deus, ter interesse pelas coisas de Deus, sabe? Ter respeito pelas coisas de Deus, para que Ele seja glorificado, exaltado. Porque o nosso Deus, Ele é o nosso Deus único. Para mim, Ele é o meu Deus único e suficiente. E não existe outro na minha vida. Então, devemos glorificar esse Deus todos os dias. Todos os dias. E cuidar, sabe? Cuidar em edificar o templo do Senhor, para que Ele seja exaltado. No capítulo 9, fala assim: olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Eu entendi que porque as coisas não dão certo, sabe por que as coisas não dão certo muitas vezes para nós? Porque nós devemos priorizar o reino de Deus e depois as outras coisas. Ver o que é prioridade. Prioridade é uma relação com Deus e uma vida de fé. Deus não estava preocupado se a casa estava arrumada, mas sim se o povo estava voltado para Ele. Ou seja, nós devemos nos voltar para Deus. O avivamento é isso. É nós nos voltarmos para Deus. É nós glorificarmos a Deus. Colocar o nosso rosto no chão e orar. Buscar por esse Deus que é misericordioso e que nós devemos amá-lo de todas as formas, né? E ter uma vida de fé, acreditar que o nosso Deus, Ele pode o impossível, né? Aí aqui no capítulo 10, ele diz assim:
Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. No capítulo 11 diz assim: E fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo e sobre o mosto, e sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. E aí eu entendi assim, Deus disse que ia guardar as bênçãos dele até o povo realmente se voltar para ele. Aqui ele diz, eu vou guardar minhas bênçãos, já que o povo não quer se voltar para mim, eu vou guardar minhas bênçãos até que ele se volte para mim. Porque o povo só queria saber da construção da casa deles. Não queria saber de construir o templo do Senhor, edificar a casa do Senhor, edificar o templo do Senhor. Sabe? Aí no capítulo 2 ele diz assim: Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. A palavra do Senhor nos alerta. E o povo temeu. Eles, como num estalo, acordaram e temeram, ficaram com medo, né? Porque as palavras do Senhor foram assim mesmo bem de alerta para eles. Sabe? É aquela coisa, ou você se volta, ou você volta lá pro cativeiro, de onde eu te tirei. Sabe? Ou você se volta para mim, ou você volta pro cativeiro, de onde você não devia ter saído. Muitas vezes eu acho que Deus dá vontade de falar assim. Ele não faz, são palavras minhas, viu? Não tá aqui na Bíblia não, eu que tô dizendo. Mas é porque tem gente que só Jesus na causa. Ele não quer entender ou ele não quer ouvir. Mas é assim mesmo, o que nós cristãos devemos fazer é orar por essas pessoas, para que Deus venha quebrantar o coração delas, venha trazer elas para os caminhos de Deus. É orar mesmo, orar sem cessar, para buscar, sabe? E Ageu foi muito importante nessa história aqui, né? E aí no versículo 13 diz assim: Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Eita glória! Eu sou convosco, diz o Senhor, sabe? E aí a melhor coisa que a gente pode ouvir de Deus é quando ele diz assim: eu sou convosco. Eita glória, aleluia. Sabe, quando ele diz isso, nada pode contra nós, nada pode vir contra nós, sabe? O mal pode se levantar, mas ele levanta para cair, sabe? A tristeza vai embora, o desânimo vai embora, tudo vai embora, sabe? Você se renova. Porque diante de uma palavra dessa não é possível que você não venha se renovar. Teu espírito não venha se renovar, se alegrar, se encher de alegria. Porque o meu se renova. O meu fica cheio de alegria. Eu esqueço de tudo, de todos os meus problemas. Eu esqueço de tudo em ouvir essa palavra. A melhor coisa é Deus dizer: eu sou com você. Não tenha medo. A melhor coisa é ter Deus que é com a gente. Sabe, eu fico assim impressionada com as coisas de Deus. Sabe, com as maravilhas
que Ele nos passa através da sua palavra. Nós é que somos rebeldes. Rebeldes, nós não... Às vezes nós tentamos, como diz a história, pular a cerca, procurar o caminho mais fácil, mas nós acabamos vindo mesmo tentar acertar pelos caminhos de Deus, que é o mais certo, viu? Então nós temos que nos policiar todos os dias, buscar a Deus, buscar a face de Deus, buscar o avivamento, trazer esse fogo do avivamento para nossas vidas, todos os dias. Buscar esse Deus, buscar Jesus Cristo como seu único Salvador, sabe? Aí bem aqui no capítulo 14 ele diz assim: e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Eu entendo assim, quando Deus viu que cada um do povo estava disposto a trabalhar para o Senhor, ali Deus se manifestou na vida de cada um. Quando Deus sentiu que eles estavam prontos, aí Deus veio e se manifestou na vida de cada um. Sabe? E é muito bom, é muito maravilhoso quando Deus, Ele vem e se manifesta na sua vida. A tua vida se transforma, a tua vida muda, sabe? Tudo muda na tua vida, tudo passa a ser diferente na tua vida. E Deus, nesses últimos dias, Deus está falando muito com as pessoas, sabe? Porque Deus nos fez para irmos morar com Ele, não para nós trilharmos outros caminhos, caminho do inferno, caminho de Satanás. Deus não quer isso para nós. No capítulo 2 de Ageu, fala assim, o texto de Ageu é pouca coisa, só são 2 capítulos, muito pouca coisa, como aqui na história diz, né, que ele foi um dos profetas que profetizou acerca da construção. Ageu foi o 10º dos 12 profetas menores. O ministério dele durou apenas 4 meses, porém foi importante. Muito importante, muito, porque Deus usou ele mesmo, muito mesmo. Aí diz assim, a glória do 2º templo. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Ou seja, Deus pergunta. Manda ele perguntar lá. Pergunta aí. Quer dizer, são palavras minhas agora. Pergunta aí. Quem desse povo viu a primeira glória da primeira casa? Né? E como a verdes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos.
segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ele fará tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações. Ou seja, Jesus Cristo, já havia a previsão que Jesus Cristo viria, né? Para ocupar a glória da segunda casa. Então, o desejado das nações encheu a casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então não adianta discutir, todo o ouro e toda a prata é do Senhor, a glória é do Senhor, né? Não adianta discutirmos, né? E aí, bem aqui no capítulo 2, no versículo 20, diz assim: a destruição dos inimigos, a elevação de Zorobabel. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24 do mês, dizendo: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer o céu e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, glórias! Aleluia! Que o Senhor seja louvado. Então, vamos procurar mais pelo avivamento, procurar nos avivar na palavra do Senhor, procurar orar. Vamos entrar em oração, buscar a face do Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu te quero na minha vida, não me deixes nem por um segundo, nem por um momento, não me deixes sozinha, porque sem ti eu não posso nada. Sabe, à noite quando eu vou orar, eu sempre digo para Deus: o lugar mais alto que eu quero estar é aos pés do Senhor, porque eu sei que aos pés do Senhor eu estarei segura. E nesses tempos que nós estamos vivendo os últimos tempos. Os últimos dias, não sabemos que hora, nem qual momento que Jesus Cristo vai voltar. Porque Ele vai voltar, essa é a certeza que nós temos. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós devemos nos preparar. Então, para isso, nós devemos nos avivar, viver o avivamento, porque nós estamos vivendo um tempo de letargia, sabe? A igreja está dormindo, a igreja precisa acordar, nós precisamos acordar, nós como igreja que eu falo é nós membros, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Então nós precisamos acordar e viver o avivamento.
Então, nessa noite, era isso que eu queria falar. Agradeço a todos que verem esse vídeo. Se puder compartilhar, compartilhe. Dê um like se gostar. Então, minha palavra é essa noite. Vamos viver o avivamento. Vamos orar mais, buscar mais. Vamos orar uns pelos outros, orar pela nossa nação, buscar a face de Deus. Buscar a face do nosso Deus. Amém? Então, até uma próxima oportunidade, um próximo vídeo. E que Deus abençoe a todos. Amém?